Vamos para o nosso terceiro vídeo sobre o sexo e a ética cristã. A gente sabe que o mau uso do sexo só destrói. É o mau uso do sexo que tem destruído muitos casamentos, tem destruído muita saúde, tem destruído muitos amigos. O mau uso do sexo, na verdade, ele tem acarretado problemas eternos. Muitas almas vão para o inferno por não se arrependerem dos seus pecados sexuais. O mau uso do sexo está relacionado à prostituição, à fornicação, ao adultério, ao homossexualismo, ao lesbianismo. Todo o sexo fora do casamento, fora da infidelidade sexual, tanto do homem quanto da mulher, tanto do marido quanto da esposa, é pecado diante de Deus. E agora a gente vai ver, nesse terceiro vídeo, sobre esse mesmo tema, mas a sexualidade no Novo Testamento. A gente viu o Antigo Testamento, a sexualidade no Antigo Testamento, vamos ver agora a sexualidade no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu parâmetros específicos para a sexualidade. Todavia, ele sustentou os mesmos rígidos parâmetros no Novo Testamento. Atualmente, não vivemos debaixo da lei do Antigo Testamento, mas isso não implica liberdade em relação à lei moral, como está previsto em Romanos 2, versículo 14 e 15. Jesus disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Mateus 5, versículo 17. E de fato, 9 dos 10 mandamentos são respeitados no Novo Testamento. Todos, exceto que instituía a guarda do sabá. Os princípios morais presentes nos 10 mandamentos são eternos, pois refletem o caráter imutável de Deus. Nesse sentido, não há entre as opções morais do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nesse sentido, há unidade entre as opções morais do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos ver sobre o sexo nos evangelhos. Vamos ver que os evangelhos falam sobre a questão do sexo da ética bíblica. Jesus defende a definição veterotestamentária de casamento. O padrão divino para o casamento foi o mesmo desde o princípio, um homem e uma mulher, unidos até que a morte os separe. Pode-se ver essa verdade a partir da reafirmação feita por Jesus sobre a definição do casamento em Mateus 19, versículo 1 e 6, como se confirma em Marcos 10, versículo 1 e 12. Na passagem, Jesus cita Gênesis 1, 27 e Gênesis 5, versículo 2. Jesus afirma que o casamento é definido na relação entre um homem e uma mulher. O casal deve deixar seu pai e seus pais e tornar-se uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Igualmente, Jesus afirma que o casamento provém do Senhor e não é meramente uma instituição humana. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe, disse Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 6. Jesus condena a fornicação nos evangelhos. Jesus condenou explicitamente a fornicação nos evangelhos. Mateus 5, 32, Mateus 15, 19 e Marcos 7, 21. Entende-se que a fornicação é a relação sexual consensual entre duas pessoas não casadas. Em contraste, o adultério é a relação sexual consensual feita por pessoas casadas, mas fora de seu relacionamento conjugal. O mesmo ato pode ser adultério para certa pessoa casada e fornicação para outra não casada. Provavelmente, o exemplo mais óbvio de condenação à fornicação no Novo Testamento está presente em Mateus 15, 19 e 20, em que Jesus disse: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, que é a fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar a mão
não contamina. Com esse trecho fica claro que Jesus distingue padrões cerimoniais de morais. Jesus enxerga a corrupção moral como um meio de corromper a alma. Fica claro também que Jesus enxerga a fonte da fornicação como sendo o mal dentro do coração do homem. É um meio de corromper o homem. Além disso, a prostituição, o meretrício é forma de fornicação. Paulo disse: ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Está lá em 1 Coríntios 6,16. Ele acrescenta: fugir da imoralidade. Capítulo 6, versículo 18 de 1 Coríntios. Nesse trecho, imoralidade traduz a palavra grega porneia, que significa fornicação. Jesus condena o adultério. No Novo Testamento, Jesus também condenou o adultério. No Sermão da Montanha, Mateus 5, do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus condenou de forma clara e explícita todas as formas de adultério. Em Mateus 5, 27, cita Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18. Jesus reafirmou a validade do Antigo Testamento. Ele não somente condenou o ato externo do adultério, mas também a lascívia que origina o ato, como está em Mateus 15, versículo 19. Jesus disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Capítulo 5 de Mateus, versículo 28. Ademais, Jesus fala com veemência contra desejos lascivos e atitudes imorais. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga fora, pois te é melhor perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Preste bem atenção. Qual é o perigo da prática da relação sexual fora do casamento? O perigo é que a pessoa está na iminência de ir para o inferno. Olha só, vou tornar a citar aqui. Se o teu olho direito te faz tropeçar, se tratando da concupiscência dos olhos, arranca-o e joga fora, pois te é melhor perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Aqui Jesus generaliza logo tudo. Qualquer membro do corpo que está em ameaça, levando esta pessoa a viver uma ameaça de um inferno. Então Jesus está dizendo, se esta pessoa não procurar mudar, seria melhor que arrancasse, mas antes ela ser mutilada, do que ir para o inferno. Como está no capítulo 5, versículo 29 e 30. Jesus não defendia algum tipo de automutilação, pois isso não curaria a lascívia que provém do coração. Antes, ele emprega a hipérbole a fim de demonstrar a gravidade do pecado e a maneira drástica necessária para livrar-se da imoralidade ou de qualquer pecado. Por fim, Jesus falou que um homem se divorcia injustamente da pessoa e se casa com outra pessoa, ele comete adultério. Capítulo 5, versículo 32. Jesus também condena o adultério em outras passagens. Isso pode ser visto no diálogo com o jovem rico. Mateus 19, versículo 16 e 26, Marcos 10, versículo 17 e 27, Lucas 18, versículo 18 e 27, e em João 8, com a mulher pega em adultério, que ele chamou de pecado. Capítulo 8, versículo 11 de João. Na primeira história, Jesus afirmou explicitamente os mandamentos do Antigo Testamento, declarando que o adultério é errado. Vamos ver no livro de Atos. Por todo o livro de Atos, o casamento é retratado como a união de um homem e uma mulher. A despeito dos atos ímpios de Ananias e Safira em Atos 5,
eles são apresentados como um casal. Do mesmo modo, pode-se ainda verificar a união do piedoso casal Priscila e Áquila, Atos 18. Atos fala também da casa de Cornélio, em Atos 10, versículos 33 e 48, e do carcereiro, Filipenses, capítulo 16, versículo 25 ao 34. Em Atos 15, a reunião de Jerusalém condenou a imoralidade sexual na igreja primitiva, que foi o que eu citei já no outro vídeo. Atos 5, a reunião de Jerusalém condenou a imoralidade sexual na igreja primitiva. Atos 15, versículo 20 e 29. Veja, essa passagem bíblica é muito importante, como a igreja primitiva lida com a imoralidade sexual, com a prostituição. Atos 15, versículo 20 e 29. Tal posição pode ser encontrada na declaração acerca de como os gentios, e nesse caso os judeus, devem viver suas vidas. Por ocasião do concílio, pareceu bem que vos abstenhais da carne sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais sufocadas e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes destas coisas. Atos 15, versículo 28 e 29. Os pecados sexuais foram condenados, em especial as orgias sexuais, associadas ao culto de deuses pagãos. As estipulações foram fornecidas para que os gentios se mantivessem puros, seja no casamento, seja em outros níveis de relacionamento, de maneira que evitassem ofender a sensibilidade judaica. Vamos ver sobre o sexo nas epístolas do apóstolo Paulo, nas epístolas paulinas. Sexo impróprio é resultado de coração depravado, declara Paulo nas epístolas. Paulo retrata o sexo impróprio como parte da espiral resultante da ira e do abandono de Deus na vida pessoal. Em Romanos 1, versículo 24, o apóstolo diz: é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. De acordo com a passagem, Deus removeu as restrições e permitiu que o pecado dessas pessoas seguisse seu rumo. O efeito do pecado delas é visto como julgamento divino. São pessoas entregues à impureza relacionada à imoralidade sexual. 2 Coríntios 12, versículo 21, Gálatas 5, versículo 19 e 23, Efésios 5, versículo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que se inicia nos corações e em seguida leva à vergonha e traz consequências para o corpo. Isso fica evidente em Romanos 1, versículo 28 e 29. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convém, depravação. No trecho, muitas coisas são elencadas como resultado da não observância do conhecimento de Deus. Voltando, porém, ao assunto em questão, fica claro que a imoralidade sexual é considerada como um efeito, provavelmente, da rejeição pessoal do conhecimento de Deus. A atitude de rejeitar a Deus manifesta-se na imoralidade sexual. É algo considerado baixo, inconveniente e digno de morte. Vamos ver sobre o homossexualismo. É condenado nas epístolas de Paulo. Para argumento mais extenso contra o homossexualismo, é necessário observar brevemente que o homossexualismo era condenado nas epístolas do Novo Testamento. Isso se vê em Romanos, capítulo 1, versículo 18 e 32. Também se vê em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 11. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. Efésios 5, versículo 3 e 5. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Judas 7. Em Romanos 1, 26, Paulo não emprega a palavra usual ou geral para mulheres. O motivo disso talvez seja a tentativa de mostrar a extensão da imoralidade e tipificar o abandono da parte de Deus, visto que a cultura romana, como em tantas outras, as mulheres não são
Elas são geralmente, melhor dizendo, as últimas a serem afetadas por colapso moral de proporções gigantescas. Vamos ver sobre o adultério é condenado nas epístolas paulinas. O adultério é explicitamente condenado nas epístolas do Novo Testamento. As referências são Romanos 2, versículo 22, Romanos 13, versículo 9, Gálatas 5, versículo 19, Tiago 2, versículo 11, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14 e Apocalipse 2, versículo 22. O adultério é a relação sexual voluntária entre um homem casado e alguém que não é sua esposa, ou entre uma mulher casada e alguém que não é seu esposo. Com certeza, cada passagem reafirma as definições veterotestamentárias de sexualidade imprópria. Da mesma maneira, textos como Romanos 13, 9, na realidade citam os 10 mandamentos no que diz respeito ao adultério. Essa passagem serve de argumento e exemplo para mostrar que a lei moral encontrada na lei cerimonial do Antigo Testamento ainda se aplica a todas as pessoas, com todos os tempos. Ademais, adultério é visto como uma das obras da carne, como está em Gálatas 5,19. E assim é praticado por quem não anda no Espírito, Gálatas 5,16. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. E em 2 Pedro 2, versículo 14. A noção de adultério está associada com falsos mestres. Considera-se que os falsos mestres estão tão perdidos moralmente que vivem a fanfarrear. Capítulo 2, versículo 13. São levados por lascívia incontrolável. Seus olhos são cheios de adultério, de modo que não consegue olhar para uma mulher sem agir como adúltero em potencial. Capítulo 2, versículo 14. E confirma-se em Mateus 5, versículo 28. Por fim, Deus prometeu à igreja de Tiatira que a menos que ela se arrependesse de sua imoralidade e adultério, adoeceria e passaria por grande tribulação. Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Com essas palavras e passagens bíblicas, fica evidente que o adultério era condenado e funcionava como sinal de impiedade, cuja punição era o juízo divino. O incesto e fornicação são condenados nas epístolas. 1 Coríntios 5, versículo 1 ela diz o seguinte: de fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relação sexual com a mulher de seu pai, com a própria madrasta. Em vez de dizer imoralidade sexual, algumas traduções empregam o termo fornicação. Esse pecado era tão vil que até mesmo os gentios pagãos tinham repulsa a atos tão hediondos. Os coríntios tentaram suprimir e minimizar a gravidade do pecado, mas não foram capazes de ocultar tanta imoralidade. Era algo evidente a todos. Mostra-se isso no versículo 5 e 9, em que Paulo diz: já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. O pecado que essas pessoas cometiam era o pecado sexual entre um homem e a esposa de seu pai. É uma forma de incesto, comparável ao filho mantendo relações sexuais com a própria mãe. A repreensão a esse indivíduo espelha a condenação veterotestamentária de Levítico capítulo 18, versículo 7, 8 e 29, Deuteronômio 22, versículo 30 e Deuteronômio capítulo 27, versículo 20. Por fim, esse tipo de relacionamento nem mesmo entre os gentios se vê. Essa afirmação pode ser uma referência à ilegalidade e à anormalidade da prática sobre lei romana, baseada na lei natural. A imoralidade sexual recebeu condenação apostólica e eclesiástica. Em 1 Coríntios fica claro que o apóstolo Paulo e a igreja primitiva condenaram a imoralidade sexual. Alguns se envolviam em imoralidade sexual e por isso ficavam cheios de arrogância. Capítulo 5, versículo 2. Em resposta à imoralidade,
Paulo anteriormente lhe escreve uma carta, repreendendo-os pela imoralidade sexual. Capítulo 5, versículo 9. Na presente ocasião, ele recorreu à disciplina eclesiástica oficial sobre tais pessoas. Ele disse que deveriam lamentar por seu pecado, no capítulo 5, versículo 2. Quando vos reunirdes, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 4 e 5. O raciocínio por trás da excomunhão do cristão, confesso, era o castigo da parte de Deus, ao lançá-lo no domínio de Satanás, como está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. A pessoa foi expulsa para que não afetasse o restante da igreja. 1 Coríntios 5, versículo 6. A fim de que esta ficasse separada do controle do pecado e da velha vida. Por consequência, a igreja devia remover tudo o que era pecaminoso, incluindo quaisquer possíveis influências malignas. Em 2 Coríntios, capítulo 12, 21, Paulo esperava e exigia que ações disciplinares fossem tomadas na igreja. A atitude de não colocar em práticas essas instituições resultaria em uma igreja e uma sociedade viciadas pelo fermento da imoralidade sexual. No Novo Testamento, os indivíduos sexualmente imorais são retratados como não regenerados. Via-se que a imoralidade sexual consistia em atos praticados por não regenerados e não por aqueles que se colocaram debaixo do senhorio de Cristo. Isso fica evidente na carta aos Gálatas, em que imoralidade sexual é retratada como obra da carne, Gálatas 5, versículo 19. Em Efésios 5, versículo 13 e 7, menciona-se que aqueles que apresentam tais características não são regenerados ou então incorreram em estilo de vida não regenerado, conforme registrado. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer seja mencionada entre vós, disse o apóstolo Paulo, como convém aos santos. Nem haja indecências, nem conversas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessa coisa que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Em outros trechos, considera-se que a imoralidade sexual era parte da velha vida, como tal, tinha de ser eliminada. Colossenses 3, versículo 5. A vontade de Deus para a santificação pessoal é a abstenção da imoralidade sexual e da fornicação. 2 Tessalonicenses 4, versículo 3. O Novo Testamento retrata pessoas não santificadas e, por vezes, não regeneradas como sexualmente imorais. Hebreus 12, versículo 16 e Judas 7. Com tantas passagens bíblicas, fica claro que a imoralidade sexual não convém a cristão. Ela mostra marcas de impiedade, falta de controle e vida carnal. Em última análise, talvez indique que a pessoa não é um crente de verdade regenerado. Os cristãos não devem se associar com os sexualmente imorais. Considerava-se a imoralidade como um pecado tão contagioso que se proibia aos cristãos a associação com quem professasse a fé e vivesse em imoralidade sexual. Paulo disse: já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões e idólatras. Neste caso seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão ou crente, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 11. Tal separação tem o propósito duplo. O primeiro é que os pecados alistados não
afetem a igreja. O segundo é que os pecadores afastados da comunhão venham a arrepender-se e sejam reinseridos na comunhão com a igreja novamente no futuro. No Novo Testamento, a imoralidade sexual recebeu o julgamento divino. Por todo o Novo Testamento, quem caía em imoralidade sexual recebeu o juízo divino. Romanos 1, versículo 18 e 32. Da mesma maneira, a excomunhão da igreja é parte do juízo de Deus. 1 Coríntios 5, versículo 9 e 11. Alguns receberão o juízo divino ao não herdarem o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9. Por fim, o Apocalipse deixa bem claro que os sexualmente imorais receberão o juízo divino, pois por isso a igreja de Tiatira será lançada em grande tribulação. Apocalipse 22, versículo 22. Mais adiante, o livro mostra que os praticantes de prostituição e imoralidade sexual receberão o juízo ao soar da sexta trombeta. Apocalipse 9, versículo 21. Retratam-se a fornicação e a imoralidade sexual como práticas associadas à prostituição espiritual do falso sistema do anticristo, que inevitavelmente falhará devido à imoralidade. Apocalipse 14, versículo 8. O livro de Apocalipse então mostra que as nações e os reis da terra cometeram adultério e fornicação, receberão juízo divino. Apocalipse 17, versículo 2, Apocalipse 18, versículo 13 e 9. Por último, à medida que o reino do céu desce da parte de Deus, Apocalipse 21, 1, 2, a grande Babilônia é julgada por sua fornicação e imoralidade. Apocalipse 19, versículo 2. Assim, fora dos portões celestiais permanecem os sexualmente imorais. Apocalipse 22, versículo 15. Com todas estas passagens bíblicas, é explícito que Deus não aprova a imoralidade sexual. Por si só, ela recebe juízo divino e é também símbolo das nações e dos grandes sistemas satânicos que se levantam contra o reino de Deus. Então, este aí é o nosso terceiro vídeo, falando sobre o sexo no Novo Testamento. E aqui a gente percebe uma expansão, como é vasto o conhecimento bíblico, e a gente percebe que Deus não se agrada e Deus tem sentenças severas para aqueles que morrerem com uma vida devassa, depravada, uma vida de sexo viciante, sem compromisso e sem fidelidade, tanto com o cônjuge, tanto quanto com o próprio Criador, que é o nosso Deus. Então, que Deus abençoe, preste muita atenção no conteúdo, pegue a Bíblia, acompanhe as passagens na Bíblia, e que Deus possa libertar, transformar, restaurar e libertar. Libertar, porque o sexo é uma prática viciante, principalmente quando ele está na classe de pecado. Quando eu me refiro classe de pecado, eu me refiro fora do casamento. Todo sexo fora do casamento, que é o padrão de Deus, é pecado e tem sentenças graves e está predestinado ao inferno. Então que Deus abençoe. Até o nosso próximo e último vídeo.